Olá, muito bem. Eu vou mostrar para vocês hoje um painel do ClickView, um dashboard, o que a gente utiliza aqui dentro da metodologia chamada Business Intelligence, o BI. A gente sempre fala o BI, as empresas utilizam BI para fazer negócio, para ter inteligência de negócio. E o que é isso? Como é que funciona? Então, preparei aqui um painel. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas o momento que você ficar aqui vai ser de grande valor e de grande entendimento. Veja bem, primeiramente o que eu preciso informar é que essa base aqui é uma base de teste, ou seja, eu simulei todas essas informações. Também criei um dashboard mais animado, com cores, gráficos. Geralmente, quando a gente vai fazer essas análises, a gente utiliza mais essa parte aqui, onde tem os números, onde tem as tabelas. Mas os gráficos, eles ajudam a mostrar as tendências, ou tendências crescentes ou decrescentes. Também em proporções de quantidades. Olha só, quando eu deixo o mouse aqui, ele marca para mim. Então, visualmente, eu já tenho alguma noção de proporção. Tá bem? O que é essa metodologia? A metodologia, ela tem uma porção de situações. Primeiramente, você precisa entender os dados, né? Criar esses grandes dados, resgatar do seu RP, né? Ou seja, coletar essas informações, tratar essas informações e carregar essas informações. Essa tabela eu criei dentro do Excel mesmo, tá? Com o auxílio da inteligência artificial para pegar os nomes, para simular preço, enfim. Nome de pessoas também. E aí criei esse dashboard. E aqui eu consigo visualizar total de vendas. Dentro desse total de vendas eu também criei o quê? Um ticket médio, número de operações e margem. Eu vou abrir aqui a tabela para ficar mais fácil de entender o que foi que eu fiz aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, base de dados. Então, basicamente, é uma tabela simples, onde tem data, hora, número de fiscal, né, número de cupom fiscal, código do cliente, código do produto, valor unitário, a quantidade total, CMV percentual, CMV em real e margem. Tudo isso aqui eu já calculei dentro dessa tabela. E aí eu tenho outra tabela aqui chamada clientes, que aí eu puxo lá no BI, lá nesse dashboard, na verdade. Tá bem? Então, o que é o BI? Vamos lá, agora entendendo bem o Business Intelligence. Como é que isso pode favorecer a minha empresa? Para onde você precisa atirar? Para onde você precisa direcionar suas forças? O que é que eu tenho nesse mês? Tá? Você vai ter uma meta, já foi traçada e já tem um planejamento. E aí, dentro desse planejamento, isso aqui vai ser seu guia. Ou para você se planejar futuramente, ou para você acompanhar o seu mês. O que é que eu tenho de informação aqui, considerando esses dias de faturamento? Tá? Eu tenho, primeiramente, aqui o total de vendas. Está dizendo aqui que o meu total de vendas é de 4.247,28. Estou com um ticket médio de 47,19, tenho um total de 90 operações e eu tenho uma margem bruta de 56,64%. Tá? Eu calculei aqui, então eu coloquei algumas bases que eu quero acompanhar, mas aqui pode ser algo que você tenha como KPI, né? Como KPI. Eu coloquei aqui que eu quero monitorar os produtos, então eu quero ver quem são os produtos, como é que está essa escala, se está subindo, se está descendo. E aqui eu estou vendo, olha, eu posso clicar aqui e arrastar mais ou menos nessa região aqui, é uma base que eu quero visualizar, e eu sei que aqui dentro dessa linha eu tenho esses itens aqui, açúcar, arroz, carne bovina, feijão e frango, que elevam o faturamento, tá? Ele vem aqui essa marcação em seleção atual, eu vou clicar nela para liberar. Pronto, então aqui eu já começo a ter um entendimento, tá? Esses itens estão me elevando, mas e quais são os itens que estão me fazendo cair? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui já nessa grade de baixo e aí eu vou elevar também, vou visualizar de uma forma melhor quais são esses itens. E aí eu tenho aqui legumes, leite, macarrão,
margarina, óleo de cozinha e assim sucessivamente. São vários itens. Tá? Nesse momento em que eu clico, eu já consigo ver também as áreas em que eu estou vendendo isso. Eu consigo ver o número de operações, o meu ticket médio desses itens, a minha margem desses itens, o total de vendas. Então é tudo dinâmico aqui. Eu clico e ele vai mexendo todas as informações. Olha só, eu cliquei aqui em Rio de Janeiro, mas eu mantive a marcação daqueles itens. Então está dizendo o seguinte, olha, nessa cidade aqui tu tem 8 operações, tu tem um ticket médio de 26,31, você vendeu 210 e tua margem é 51,89. Deixa eu liberar aqui novamente, limpei as seleções. Tá? Então, basicamente, nesses painéis aqui, o que eu coloquei foram KPIs que eu quero monitorar, que é o total de vendas, o ticket médio, operações e margem, e também coloquei alguns produtos, algumas situações que eu também quero monitorar, que são a venda de produtos. Digamos que eu tenho produtos que estão em oferta, ou então tem produtos que eu não posso de jeito nenhum cair a venda. Então eu vou monitorar eles aqui de uma forma visual. E também as cidades, aquelas cidades que você pretende blindar. Então a gente também consegue colocar aqui um gráfico de cidades para que você acompanhe. Além desse gráfico aqui, eu também coloquei esse aqui para mostrar todos os estados em que a empresa aqui atua. Tá? Diante disso, o que é que eu posso dizer? O que seria, em síntese, aqui, o que é o BI? O que é toda essa metodologia? Como é que ela pode te favorecer? É você criar um entendimento de como os seus números eles te ajudam. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico temporal. E dentro desse gráfico temporal, ele, à medida que eu for clicando aqui nas coisas, ele vai mexendo. Deixa eu pegar aqui o ano de 2022, que eu acredito que é o único ano que tem aqui. E acredito também que o único mês que tem é abril. Rapaz, tem abril e março. Aí vamos lá, vamos ver aqui vendas por mês. Deixa eu tirar aqui o mês de abril. Deixa eu desmarcar. E vamos olhar aqui vendas por mês. Então eu sei que eu tenho o mês de maio e abril. Olha só, bacana. Eu consigo ver o meu ticket médio, o meu faturamento, número de operações, meu CMV, margem real em real, né, dinheiro, e margem percentual de cada mês por cliente. Então, olha só, eu consigo ver que esse cliente aqui, eu ordenei também de ordem de faturamento, né, do maior para o menor. Então, olha só, que interessante. Eu tenho aqui esse cliente, Paulo Mendes, em que ele teve um faturamento total de R$ 530, um ticket médio de 58,89. Ele fez 9 operações, ou seja, o que são operações? São cupons ou notas fiscais distintas. O CMV aqui, ele pagou, né? Ele comprou 539, mas o CMV aí foi 222,70. Ele me deixou uma margem bruta de 57,98 e isso representa em dinheiro R$ 307,30. Essa informação aqui, o que é que ela me passa? O que é que eu consigo ver? Esse, dentro do mercado, dependendo da margem que você trabalha dentro do seu produto, né? Dentro aí do CMV, e dentro da venda por cliente, eu tenho um detalhamento de faturamento, que é o faturamento total, ticket médio, número de operações, o CMV, a margem bruta. E aí eu tenho todas essas informações para todas essas guias aqui, ó. Cidade, eu vejo qual é a cidade que mais está me dando receita. Olha só, aqui nesse momento, em margem, a que mais está me dando margem é essa cidade aqui, tá? Brasília. Aí eu clico na cidade de Brasília e ele me traz todas as informações que eu posso ter dentro dessa cidade, que é aqui, ó, total de vendas, o ticket médio, número de operações, a margem que é deixada. Se eu clicar aqui em clientes, eu vou ver quais são os clientes dessa cidade. Se eu clicar em produto, eu vejo os produtos que eu estou vendendo. Eu também estou monitorando eles aqui. Eu vejo a hora em que eu consigo fazer essas vendas. Então aqui eu já vi que com o maior número de operações ele se dá às 12 horas. O mês, eu tenho tanto no mês de maio quanto no mês de abril. E eu vejo aqui o dia também em que eu estou fazendo essas vendas. Deixa eu limpar aqui essa cidade, vou limpar também
o ano, porque só tem o ano de 2022 mesmo na base. Vendas por hora. Olha só que bacana, que interessante. O porquê que é interessante a vendas por hora? Deixa eu voltar aqui a tabela. Olha só, porque eu consigo monitorar aqui. Quando eu elenco o faturamento, né, do maior para o menor, eu consigo ver quais são os horários que eu tenho de maior volume. Do mesmo jeito aqui, eu vou pegar esses três aqui, esses quatro primeiros. Eu sei que 12, 13, 9 e 15 são os horários em que eu vendo mais e que me trazem maior faturamento. E quais são as cidades também que fazem essas compras? Eu já vi que é Rio de Janeiro. Se eu clicar aqui em Rio de Janeiro, eu vou ter aqui os itens também, clientes, cidades, no caso já é Rio de Janeiro, o estado, os produtos que eu vendo, as horas, o mês e o dia. Deixa eu limpar aqui novamente. Então, basicamente aqui, o que é que eu tenho nesses dashboards? Eu tenho poder de ação. Eu posso ver aqui se eu consigo, dentro dessa margem, fazer uma ação direcionada, se eu consigo agredir mais uma cidade, se eu consigo pegar mais em um determinado produto. Enfim, aqui apenas um exemplo simples e em que eu demonstro que é possível, através da informação que você tem no seu ERP, criar um dashboard e através desse dashboard da inteligência ao seu negócio e através disso você criar o seu resultado, tá bem? Então, outra coisa que eu posso afirmar é que se você alimenta o seu sistema, as suas vendas, as suas entradas, né? E aí você tem esses dados, faturamento, e você também inclui o seu pedido de entrada para a gente calcular o CMV, porque CMV é o seu preço de compra mais os seus impostos de entrada. E aí você também tem as saídas, a gente consegue calcular aí basicamente todas essas operações, tá bem? As vendas por cidade, por cliente, por dia, por hora, por produto, tudo isso é possível fazer. Ficou um pouco mais longo esse vídeo, mas acredito que é bacana para dar entendimento do que é Business Intelligence, de como a gente cria dashboards para auxiliar, como esse processo todo ele faz com que a gente tenha resultado, tá bem? Tem o RP, tem as informações, eu consigo entregar um painel com todas as informações, tá bem? Então é isso aí, até mais, até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição.